seu coração nessa hora, nesse momento. Eu queria que você ficasse conectado, né? Vamos falar da amplitude de Deus para a nossa vida. Né? O que Deus tem para a nossa vida são lugares amplos, né? Lugar de bênção, lugares largos, né? Deus, Ele deseja largar as tendas em todos os sentidos na nossa vida. O que Deus tem para nós é aquilo que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e nem penetrou os nossos corações, né? Um coração humano. Então, que você fique ligado, né, nesse momento. Eu vou liberar uma palavra poderosa ao seu coração, uma palavra que vai trazer vida, né, entendimento, talvez, para tudo que você está passando, enfrentando nesses dias, né? Talvez você esteja passando sobre um momento de pressão em sua vida, um momento de oposição na sua vida. Talvez você esteja passando por um tempo, né, onde situações têm se levantado contra a sua vida e você não tem entendido por que tamanha pressão, por que tamanhas dificuldades, por que tamanhas até mesmo opressão sobre a sua vida, né, irmãos? Já eu quero frisar, já no início dessa live, amém? Você puder curtir, compartilhar, né, essa live, se você puder enviar para o seu amigo, para a sua amiga, nós vamos ter um tempo a partir de agora precioso na presença do Senhor, amém? Nós vamos ter um tempo precioso, ter uma palavra poderosa, uma palavra do céu, amém? Que vai trazer clareza para a sua vida e que eu creio, em nome de Jesus, que vai fazer você entender algumas coisas que você tem enfrentado nesses dias. Amém? Você talvez tenha enfrentado coisas, situações e não tem sabido ou entendido por quê. E hoje eu venho aqui com uma palavra de Deus para trazer clareza para a sua vida, para te encorajar a não desistir, a não desistir do projeto de Deus para a sua vida. Amém? Você não pode desistir por causa da pressão, né? Porque só vive o propósito, né? Todos os pregadores estão falam isso, já virou até um jargão, né? Só vive o propósito, né, quem aguentou o processo. Amém, amado? Então, mas isso é uma realidade na nossa vida. E biblicamente, nós vamos ver isso acontecer. Amém? Se você pode, curte, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para edificar a sua vida. Mas, se puder nos curtir, compartilhar essa live, para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Fica ligado aí, não saia, não se distraia, porque Deus tem uma palavra para a sua vida nessa manhã. Amém? E eu vou falar sobre esse assunto a partir do Gênesis capítulo 26. Gênesis no capítulo 26, eu vou tratar com vocês sobre esse assunto. Gênesis capítulo 26, versículo de número 26, nós vamos ver que é uma história que fala sobre Isaac. A Bíblia vai dizer no verso 1, né, Gênesis 26, no verso 1, que veio uma segunda fome sobre aquela cidade, sobre aquele tempo, né? Isaac estava enfrentando uma segunda fome. A primeira fome, né, que a terra estava enfrentando, não só Isaac, não só o lugar onde ele residia, morava, mas toda a terra estava passando por uma seca, por um tempo de dificuldade, né? E a Bíblia vai dizer que essa é a segunda vez que a terra está passando por aquilo. A primeira vez foi na época de Abraão, né? E isso está escrito em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 10, se não me engano. Amém? A Bíblia vai dizer que Abraão ele enfrentou uma grande fome, uma grande seca,
né? Então ele se dirigiu ao Egito. Mas antes de chegar ao Egito, Abraão ele parou em Gerar, né? Na terra filisteia. E ali ele conheceu um rei chamado Abimeleque, né? E ele passou um tempo naquele lugar. Só que naquele lugar Deus abençoou ele, né? Muitas coisas aconteceram ali, né? E ele foi para o Egito. Só que agora no tempo de Isaac, nós precisamos estar atento a isso, né? A configuração mudou. O que é isso, pastor? A configuração é porque o nosso Deus ele se move. Não é que ele fez ontem de uma forma que hoje ele vai continuar fazendo da mesma maneira. Amém, amados? Na época de Abraão, Abraão desceu para Gerar, que é caminho para o Egito, né? E de fato foi parar no Egito. Né? Agora, Isaac, 97 anos depois, acredito eu que ele ouviu seu pai falar, né, desse tempo, que ele ouviu histórias, né, e quanto a terra padecia, ele teve sustento no Egito e foi abençoado no Egito, porque Abraão saiu de lá abençoado, né? E só que a bênção, eu já quero dizer isso para você, amém, amado? Isso é para o final, mas eu já quero dar um spoiler para a sua vida. A bênção não está condicionado ao lugar. A bênção está condicionado a você. Amém? Você é que é abençoado. A terra que Abraão fosse, né, seria abençoada, porque havia uma palavra sobre ele, a bênção estava sobre a vida dele. Né, se você vê em Gênesis 12, há uma palavra liberada por Deus para a vida de Abraão, e a palavra era que Abraão, onde ele estivesse, ele ia multiplicar. Abraão, a descendência dele seria como a areia do mar, como as estrelas dos céus. Havia uma palavra de crescimento, de multiplicação, de provisão sobre a vida de Abraão. Amém, amado? Então, a bênção que Abraão estava agora recebendo, tanto em Gerar, lá nos filisteus, né, ou no Egito, não tem a ver com o lugar, mas tem a ver com quem ele é. Glória a Deus. Você já está começando a entender? Então, Isaac, a Bíblia vai dizer, né, que 97 anos depois, a terra está passando por uma fome, por uma seca. Então, ele automaticamente ele tem uma direção, né, e ele começa a se dirigir, ele juntamente os servos, sua família, para Gerar, porque o desejo dele, vamos dizer, o projeto dele era chegar no Egito como seu pai. Mas eu acredito que nessa jornada, que nessa caminhada, que Isaac, ele está trilhando, né, isso você pode acompanhar em Gênesis 26, a partir do verso 1, ele está trilhando. Eu acredito, não está especificado na Bíblia, não está escrito, mas eu acredito que Isaac ele tirou um momento de oração, que ele tirou momentos de comunhão. E quando eu e você tiramos momentos de oração e comunhão, de relacionamento, você pode ter certeza que nós temos resposta. Né? Jesus ele disse para mim e para você, olha, entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala com teu pai em secreto, que ele te recompensará. Amém? Porque o nosso Deus, ele é galardoador daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Amém, amado? Daqueles que se relacionam. Galardão é presente. Deus é presenteador, irmãos. Deus é abençoador. Deus quer abençoar as nossas vidas. Eu já quero dizer, irmão, você é uma bênção. Amém? E Isaac, ele agora tem essa ideia. Eu vou para Egito, meu pai foi bem sucedido. Ele passou um tempo de dificuldade, ele foi para lá. Agora eu vou trilhar o mesmo caminho do meu pai. Eu vou
ter os mesmos passos que o meu pai. Porque isso, irmãos, é algo normal e corriqueiro na nossa vida. Nós nos espelhamos, né, ou deveríamos nos espelhar em nossos pais realmente, né, na nossa liderança, aqueles que estão à frente de nós. Né? Então, eu acredito que Abraão era uma referência, né, para o seu filho. Lógico que é, biblicamente sabemos que é uma referência para nós. Hoje estamos falando dele aqui. Então, ele falou, eu vou trilhar os passos do meu pai. O meu pai teve sucesso e eu também terei. Então, o plano humano, a trajetória dele, na visão humana, era chegar no Egito. Mas Deus não desejou, ou Deus não queria, ou não estava nos planos de Deus que Isaac fosse para o Egito. Então, no momento que Isaac ora, mais uma vez eu quero dizer que isso não está na Bíblia, amém? Isso é meu, eu estou falando, não é doutrina. Né? Isaac, ele se relaciona, então resposta chega. Então, Deus aparece para Isaac e fala, Isaac, você não vai para o Egito, você vai para a terra que eu te mostrar. E nesse momento, você pode ler a partir de Gênesis 26, versículo 1, nesse momento, Deus ele vai começar a lembrar Isaac das bênçãos que estavam sobre a vida dele. Né? Que a bênção que estava sobre ele vai começar a lembrar, né? Que para Isaac, aquelas promessas que tinham sido feitas ao seu pai Abraão. Amém, amado? E ele vai começar a dizer assim, eu vou até ler para você, amém, amado? Eu vou ler para você, amém? Eu vou ler para você. Diz assim, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, multiplicarei a tua descendência nas terras, em todas estas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis, Isaque, pois, ficou em Gerar. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, Deus ele é fiel, irmãos. Deus é fiel às nossas vidas. Deus tem propósito em nossas vidas. E Ele cumpre os projetos dele, irmãos, na nossa vida. Assim como a bênção estava sobre a vida de Abraão, né? E Deus prometeu abençoar a descendência de Abraão. Isaque era a descendência de Abraão, filho de Abraão, filho da promessa. Então, a bênção que estava sobre Abraão agora está sobre o Isaque. Sabe, querido, e Deus fala, olha, você não vai para onde você estava imaginando. Você não vai fazer o que você quer. Eu tenho algo para a sua vida. E, de fato, Isaque permaneceu em Gerar. De fato, Isaque permaneceu aonde Deus queria. Aleluia, pega essa palavra, irmãos. De fato, Isaque, ele recebeu aquela instrução de Deus, né? E acredito que ele lembrou das promessas do seu pai, né? E ele obedeceu, ele permaneceu naquele lugar. Sabe, no versículo 12, ainda no capítulo 26, diz assim, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Aleluia! Enriqueceu-se o homem,
prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Sabe, irmãos, ele chegou ali com um futuro incerto. Isaac chegou ali sem saber o que seria do dia de amanhã, fugindo de um tempo de dificuldade. Mas por ele ouvir a voz de Deus, obedecer, confiar em Deus, ele pôde experimentar de uma colheita extraordinária, de uma colheita sobrenatural, de uma colheita abundante. Aleluia. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, eu quero, na manhã desse dia, te encorajar a ouvir a Deus. Não só ouvir, mas obedecer. Deus está sempre falando, queridos. Deus está sempre nos norteando, nos guiando. Nós somos guiados pelo Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito. Amém? E eles continuam falando, ele falou nesses dias, e ele continua falando hoje, de maneira diferente, dentro de você. Às vezes você recebe cada instrução de Deus, e você acha que é os seus próprios pensamentos. Às vezes você recebe uma instrução de Deus para não ir por ali, e você acha que é os seus pensamentos, que é você que está falando, pensando aquilo, e de fato, irmãos, não é. É Deus te dirigindo, Deus te guiando, Deus te direcionando. Sabe, amado, em nome de Jesus, eu quero te encorajar a ouvir a voz do Senhor, a se relacionar com Ele, porque Ele está falando. Irmãos, talvez você fale, pastor, como assim Deus fala? Eu sou assim, eu sou assado. Irmãos, Deus falou com uma mula. Na época de Balaão, Deus falou com uma mula. Não vai falar com você? Você sabe, querido, Deus fala com qualquer um. Deus fala com qualquer pessoa. Basta nós querermos ouvi-lo. Sabe, pastor, então eu vou viver de qualquer... Não é isso que eu estou falando, que você pode viver de qualquer maneira. Eu estou falando que Deus fala. Eu estou falando para você que Deus te guia, que Deus te norteia, que pela graça dele, ele te manda ir na direção correta. Davi sabia disso. No Salmo 23 ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha a certeza. Olha a certeza, o Senhor é meu pastor e nada me terei falta. Ele me guia junto às águas tranquilas. E sabe, ele me leva aos pastos verdejantes. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, Deus, ele nos guia, ele quer nos levar a lugares tranquilos, a lugar onde venha matar a nossa sede, a lugar onde você tenha alimento, onde você tenha descanso, onde você tenha refrigério da tua alma. Isso Deus tem para a nossa vida. E é esse lugar que Ele quer te guiar. Só que quando Ele quer te levar para esse lugar, nós vimos aqui que Isaac, ele semeou, a colheita foi sobrenatural, a colheita foi extraordinária, a colheita foi transbordante. E um tempo onde não era um tempo favorável, mas pela bênção está sobre a vida dele, Deus abençoou o trabalho das suas mãos. Aleluia, irmãos. Já era para estar dando glória aí, em nome de Jesus. Sabe, mas se você continuar lendo esse texto, a Bíblia vai dizer que Isaac, quando ele chegou nessa terra, ele começou a desentulhar os poços que era do seu pai Abraão. Poços esses que tinham sido entulhados pelos filisteus. Sabe, queridos, e a Bíblia diz que no versículo 19, ainda no capítulo 26, que Isaac ele encontrou naquele lugar águas vivas. Né? Algumas versões vai dizer águas nascentes. Sabe, irmãos, em nome de Jesus,
O que eu quero dizer para você, Isaac encontrou resultados. Talvez você diz, pastor, mas eu não estou plantando nada, eu não estou buscando água. O que eu estou falando para você, irmãos, é que Isaac ele teve um bom resultado. Aquilo que ele estava fazendo foi abençoado. Talvez o que você precisa, o que você necessita, o que você deseja hoje, a tua prioridade abaixo de Deus, seja a tua família, seja a restauração da tua casa, do teu casamento, seja os teus filhos abençoados, seja os teus filhos adorando, congregando com você, seja a sua família que um dia estava na presença, hoje não está mais. Volte ao lugar da adoração. Sabe, irmãos, mas Deus tem restauração para a sua vida. Mas talvez o que você está encontrando são poços entulhados. Talvez o que você está encontrando é resistência. É oposição. Eu comecei falando sobre isso. Deixa eu beber uma água. Sabe? E toda essa oposição, toda essa resistência é para que você desista. É para que você pare. É para que você não chegue no lugar que Deus já preparou e projetou para a sua vida. Sabe, irmãos, você sabe, dentro de você, aonde você vai chegar, o projeto de Deus, talvez esteja amortecido, talvez esteja esquecido, talvez os teus projetos estejam até engavetados. Sabe, irmão, mas se Isaac fosse olhar para aquela situação, ele não ia colher de forma sobrenatural. Se Isaac fosse olhar o que ele estava enfrentando, ele ia ficar triste, não ia desentulhar os poços. Ele ia deixar daquela mesma maneira. Mas não, irmão, ele restaurou. Só que quando ele restaura os poços, ele encontra água viva, água corrente, a fonte, o manancial das águas. Sabe o que acontece? Resistência chega. Não é porque você está no lugar da bênção, ou no lugar que projetou para a sua vida, que Deus projetou para a sua vida, que você não vai encontrar resistência, que você não vai encontrar oposição em sua trajetória. Não quer dizer que porque sobre você repousa a bênção de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, que agora, irmãos, vai ser tudo bem. Sim, Deus tem coisas boas para a sua vida, como eu falei. Mas, irmãos, o reino dos céus, a Bíblia diz, desde a época de João Batista, é tomado por esforços. O reino dos céus é tomado por esforços. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, eu quero te encorajar hoje, não desista, porque se você está encontrando resistência hoje, se você está encontrando oposição hoje, é porque você encontrou água. É porque você está trilhando o caminho certo, um caminho correto, o caminho de Deus para a sua vida. E o diabo quer que você fuja. Só que a minha Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá da sua presença. Sabe, irmãos, é ele que deve fugir, é ele que deve se retirar, porque é isso que vai acontecer quando você perseverar, quando você não desistir, quando você aguentar o processo que você está vivendo, quando você parar de murmurar, arregaçar as mangas, quando você parar de chorar, de ficar de mimimi, arregaçar as mangas e trabalhar, se entulhar o poço, eu vou cavar outro. Se entulhar o poço, eu vou procurar outro. Sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar água de novo, porque não está condicionado ao lugar. Você não está condicionado, irmão, ao governo. Você não está, a bênção que você precisa não está no governo, na prefeitura, não está no governo federal, estadual, municipal, não, irmãos.
o que você precisa, a bênção que você precisa, não vem do seu patrão, não vem do seu líder, do seu pastor. Embora sejam bênção na sua vida, a bênção que você precisa, irmãos, já está sobre você. É Deus, é o Espírito Santo que te capacita. Sabe, irmão, e aonde você for, será abençoado. Aonde você pisar, vai ser abençoado. Aonde você tocar, vai ser abençoado. Porque você é uma bênção, irmão. Porque você é a própria bênção. Aleluia. Eu sinto Deus liberando essa palavra sobre a sua vida. Deus está falando com pessoas aqui, irmãos. Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Sabe, se nós formos ler, dar continuidade a esse texto, a Bíblia vai nos dizer que Isaac, ele continua cavando poços, e ele cava um poço, e a Bíblia diz que os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac. E por contender com pastores de Isaac, Isaac colocou o nome daquele poço de Ezeque. Ezeque, no original, né, quer dizer contenda ou contender. Às vezes você está passando por lutas extraordinárias, né, no seu trabalho, em sua igreja, em sua família. É porque você encontrou água. Não desista. Mais uma vez eu quero dizer, a sua luta não é contra a carne, não é contra sangue. A sua luta não é contra pessoas. A sua luta é nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então, pare de apontar e olhar para as pessoas e vá no lugar correto, vai no lugar da oração. Entra em oração, em batalha de oração e vença, porque Deus é contigo. Sabe, a minha Bíblia vai dizer que novamente eles chegam naquele lugar e eles contendem por aquele poço. Isaac deixa aquele poço, ele anda, a Bíblia diz que ele vai para outro lugar e cava outro poço. E a Bíblia vai dizer no versículo 21, que mais uma vez os homens de Gerar, eles contenderam com Isaac. Só que agora Isaac coloca o nome desse poço de Sitna. Você pode ver isso no final do versículo 21. Isaac coloca o nome de Sitna. Sitna quer dizer briga, acusação, inimizade, luta. Será que isso fala alguma coisa por você? Pastor, a pressão está muito grande. Pessoas estão me acusando daquilo que não fiz. Pessoas agora que era meu amigo não é mais. Pastor, são brigas intermináveis. São lutas, pastor, que surgem do nada. É porque você encontrou água. É porque você está encontrando água e os inimigos estão tentando te resistir. Qual inimigos espirituais, irmãos? A sua família não são os seus inimigos. Os seus irmãos da igreja não são seus inimigos. Eles são bênção em tua vida. Isso é o que o diabo quer que eu e você pensamos. Quando nós agimos na carne, nós olhamos de maneira carnal, fisicamente. Não são as pessoas que são seus inimigos. É o diabo, irmãos. E você precisa vencer, ter essa visão. Né? E a Bíblia diz que Isaac, ele não desistiu. Mais uma vez contenda, mais uma vez briga, mais uma vez confusão. Mas sabe o que ele faz? Ele vai adiante. E a Bíblia diz que ele cava outro poço. E agora ele encontra água. Mas sabe o que acontece? Nesse momento que ele cava esse poço, a Bíblia vai dizer no versículo 22, partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora
nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Ei, Deus tem lugar de prosperidade para a sua vida. Deus tem um lugar para você, queridos. E teu adversário, o teu opositor, que isso que Satanás é, o diabo é isso, opositor, adversário, ele sabe disso e ele não quer que você chegue no Reobote. Sabe o que a palavra Reobote significa? Lugar espaçoso, lugares amplos. Reobote significa amplitude. Reobote quer dizer alargamento. É isso que Deus quer fazer, irmãos. É isso que Deus está fazendo. Mas se você desistir em Sitna, se você desistir em Ezequiel, se você desistir lá nos poços da sua família entulhados, você não vai viver a amplitude de Deus para a sua vida. Você não vai conseguir chegar em tudo que Deus projetou para você. Entenda isso, irmãos. Oh, rabacatalabarachai. Oh, remantalabasheketerede. Entenda isso, irmãos. Por favor. Entenda isso. Resista agora. Persevere hoje. Não pare, querido. Porque Deus tem um lugar espaçoso para a sua vida. Um lugar amplo. Sabe, e eu oro agora, e aqui eu vou terminar essa mensagem. Aqui eu vou terminar essa live. Eu tenho certeza que está edificando vidas. Eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas aqui que estão nesse processo de resistência, de oposição. Pessoas que estão chorando, angustiadas, até mesmo com depressão. Pessoas que estão com depressão, querido. Porque tamanha resistência. Ei, enxuga essas lágrimas, se levante. Coragem, ousadia, intrepidez. Quando Josué, irmãos, ele estava prostrado, Deus diz: Josué, levanta-te, seja forte, seja corajoso. Ei, seja forte, seja corajoso, seja corajosa, querida. Porque o que Deus tem para você é amplitude, é um lugar amplo, é um lugar espaçoso, é um lugar da bênção. Só que a minha oração agora, para mim terminar, é que primeiro os seus olhos, eles agora sejam abertos, que você já comece a enxergar esse lugar amplo dentro de você, que você já comece a ver o lugar da bênção, que você já comece a ver o lugar amplo que Deus tem para a tua vida, porque você só vai pisar aonde a tua fé já esteve. Ei, você só vai pisar aonde a tua fé já esteve. Aleluia, isso mesmo. Você só vai pisar, irmãos, em lugares aonde você pela fé já foi. Então veja agora o que Deus tem para a tua vida, o lugar amplo que Deus tem para a tua vida. Muda a tua mentalidade. Pastor, eu moro de aluguel, eu não sei como eu vou ter a minha casa. Ei, muda a tua mente, amplitude, alargamento agora da tua visão. Porque não é por causa de você, é por causa dele. Não é por causa de você, não é pela tua sabedoria, não é pela tua experiência, é pela experiência de Deus, é porque Deus é na tua vida, é porque Ele já te abençoou. Sabe, irmãos, em Gênesis, ou melhor, em Gálatas 3,14, Gálatas 3,14, fala que a bênção de Abraão chegou até a mim e até você, através de Jesus Cristo. A bênção de Abraão chegou até os gentios, né? Nós éramos gentios, hoje somos gentios, hoje nós somos igreja. A bênção de Abraão chegou até nós por causa de Jesus, porque Jesus se entregou naquela cruz, ele se fez maldição em nosso lugar. Sabe, então a mesma bênção
que estava sobre Abraão, a mesma bênção que estava sobre Isaac, que fez ele colher 100 vezes mais, que fez, aonde ele botava a mão era abençoado, hoje está sobre a nossa vida. O que eu e você precisamos? Abrir a nossa visão, saber quem somos, o que temos direito em Cristo. Amém? E assim nós teremos uma vida abençoada. Eu vou orar por sua vida, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por essa vida, por essas pessoas que estão conectadas conosco, por cada pedido de oração, por cada pedido atendido aqui nesse momento, Pai. Obrigado. Obrigado, Pai, porque eu posso sentir o sobrenatural. Eu posso sentir o Senhor agindo em favor dessas pessoas, Pai, que estão aqui conectadas conosco, que estão aqui recebendo essa palavra. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que está sendo resistida, essa pessoa, Pai, que está se